Bom dia, tudo bem com você? Meu desejo neste dia é que a sua semana seja repleta das bênçãos de Deus. Nós estamos nesse devocional abençoado por Deus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, nos alimentando com a palavra escrita no livro de Atos dos Apóstolos. E nós já estamos hoje no capítulo de número 13. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, abençoando a você e a sua família, te dê uma semana repleta das bênçãos de Deus e que nós possamos, ao longo da nossa vida, estar sempre com a palavra de Deus. Se não puder estar com a palavra de Deus na mão, tenha ela no seu coração, tá bom? Então nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Sábado, a nossa leitura foi Atos dos Apóstolos, capítulo 12, aonde nós encontramos ali, nesse capítulo de número 12, uma questão interessantíssima, quando no versículo 21 desse capítulo de número 12, só para relembrar você, para a gente começar essa semana de leitura, no versículo 21 desse capítulo 12, diz assim: e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E quando a gente termina de ler esse capítulo 12, você deve relembrar dessa leitura, nós vemos que no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e comido de bicho expirou. E isso chama a atenção, eu estou falando sobre isso agora, antes de ler o capítulo 13, para que a gente coloque na nossa mente que a glória só pertence a Deus Todo-Poderoso. A Ele deve ser dado glórias e honras e louvores. E aqui nós encontramos este homem, este Herodes, sendo aclamado pelo povo que precisava dele. E ele achou que ele era bom, ele achou que ele era o melhor, ele achou que ele estava acima de Deus. E isso nos traz uma lição interessantíssima. Nós estamos vivendo os dias atuais, aonde eu estava comentando hoje, durante a Santa Ceia da congregação que eu faço parte, que eu fui criada vendo igrejas louvando a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus. E hoje em dia nós estamos em determinados cultos onde o silêncio impera. Parece que quando um dá glória a Deus, o outro se assusta, olha de lado. Mas nós precisamos entender que nós, como cristãos, devemos abrir a nossa boca e glorificar o nome do Senhor. A glória é dele, a honra é dele. Aqui nós encontramos, nesse capítulo 12, já no final, esse capítulo 12, ele tem 25 versículos e no versículo 21 já começa dizendo que num dia designado, este Herodes veste as vestes reais, ele se acha maior do que Deus, e o povo que está querendo ganhar dele alguma coisa começa a glorificar ele, dizer o que é que eles dizem? E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Eles estavam colocando Herodes como sendo o Deus, mas Deus não dá e nem divide a glória dele com ninguém. Nós precisamos adorar o Senhor. Eu quero te convidar nessa manhã a glorificar o Senhor. Se você pode, dê glória a Deus, dê louvado seja Deus. Levante suas mãos, adore ao Senhor, exalte ao nome do Senhor. Ele é quem merece glórias e honras. Porque olha o exemplo, esse homem não adorou a Deus. A Bíblia diz que no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu, havia uma razão, porque foi que o anjo do Senhor feriu a Herodes, porque não deu glórias a Deus. E foi, sabe o quê? Olha que coisa terrível, comido de bicho, agora imaginem. E esse caso aqui, esse acontecimento, serviu de combustível para ver o que nós vamos ver agora no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Então vamos à nossa leitura?
Estão prontos? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, traz o título assim: Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Saulo e Barnabé pregam em Chipre, Elimas o encantador. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, à oposição dos judeus. E, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Versículo de número 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se e, depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E, destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E, depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Que pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões irmãos, filhos da geração de Abraão,
e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas, que se leem todos os sábados. E, embora não achassem alguma coisa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, e que eu ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. E, saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E, no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Olhe que capítulo lindo nós lemos hoje, o capítulo 13. Lembrando que nós estamos vendo o fruto daquilo que aconteceu lá com Herodes no capítulo 12. Porque quando Herodes faz aquilo lá, do capítulo de número 12, diz a palavra de Deus, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Quando viram o que aconteceu com aquele homem que não quis dar glória a Deus, que morreu comido de bicho, aquilo se viu como um alerta, um temor no coração das pessoas. E aí vai Barnabé e Saulo, que são separados para esse trabalho, que são separados depois de oração. Tudo na casa de Deus tem que ser feito com oração e jejum, com direção direta de Deus, do Espírito Santo de Deus. E a gente encontra aqui todo esse relato. E olha que coisa maravilhosa quando eles pedem que eles podem falar depois que leem o versículo 15 desse capítulo 13 diz:
E depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: varões, irmãos, se tivesse alguma palavra de consolação para o povo, podia falar. E aí, interessante que Paulo, ele não perde a oportunidade, ele se levanta. Paulo tinha autoridade dada pelo próprio Jesus quando encontrou ele a caminho de Damasco. E ele, fazendo sinal com a mão para todo mundo ficar calado, para quê? Para prestar atenção e ouvir a palavra de Deus. Ele começa a discorrer tudo que o Senhor havia feito e como haviam levado Jesus a ser morto, mas que Deus o havia ressuscitado. Como também Deus havia escolhido a Davi para ser rei. E que coisa maravilhosa é nos alimentar com essa palavra desse capítulo. Interessante que quando eles falam, Paulo discorre tudo isso, eles rejeitam. E aí, olha o que diz o versículo de número 42 desse capítulo 13 que nós acabamos de ler. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Não era o judeu que queria ouvir outra vez, eram os gentios. Olha que coisa maravilhosa. Olha a fome e a sede de conhecimento da palavra de Deus. E a minha oração neste dia é que esta fome, esta sede continue na nossa vida, enquanto podemos falar de Jesus. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Havia um cuidado de Paulo e Barnabé pelos judeus. E aí vem o sábado seguinte, olha só, uma semana. Ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Que testemunho maravilhoso! Ajuntar-se quase toda a cidade. Só que aconteceu uma coisa, os judeus, porque quem tinha pedido para eles voltarem foram os gentios. Os judeus ficaram o quê? Olha o versículo 45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. E a inveja é terrível, gente. A inveja destrói. E blasfemando contradiziam o que Paulo dizia, porque estavam com inveja do conhecimento. Não tem inveja de ninguém que Deus quer usar, que Deus dá conhecimento e capacidade. E aí o que é que acontece? Olha o que é que diz o final do versículo 46. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, olha o que Paulo diz, vocês estão rejeitando, vocês não se julgam dignos da vida eterna? Eis que nos voltamos para quem? Para os gentios que pediu que nós voltássemos no dia de hoje. Porque o Senhor assim nos mandou. E aí diz assim, olha o que o Senhor diz, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E graças a Deus, eu costumo dizer, graças a Deus que os judeus ficaram fazendo tudo isso, com essa inveja, porque o evangelho chegou a nós. Isso é maravilhoso. E aí, a gente encontra aqui que esses judeus incitaram, olha só, incitaram algumas mulheres religiosas e honestas. Elas foram usadas, porque elas acreditavam piamente neles, elas acreditavam, elas confiavam neles e foram ludibriadas com isso. E os principais da cidade levantaram-se perseguição contra quem? Contra Paulo e Barnabé. Porém, nós temos que lembrar que Saulo é o mesmo Saulo, ele perseguia os cristãos. E que quando Jesus o chamou, ele ia ser perseguido também. Tem que se pagar aqui, gente. Não tente pensar que você vai fazer uma coisa aqui e vai se acertar lá em cima. Não, senhor. Vai chegar lá em cima com tudo certinho. Cuidado. Nós temos que tomar cuidado com a maneira que nós caminhamos, com o testemunho que nós damos. E aqui diz assim, ó, e fizeram, sabe o que com Paulo e Barnabé? Lançaram fora dos seus limites. Mas o que foi que eles fizeram? Bateram o pó dos seus pés e partiram para outro lugar, para Icônio. E aí, olha o que acontece, olha o último versículo do capítulo 13. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.
E que essa mesma alegria e que esse mesmo Espírito Santo invada a nossa vida no dia de hoje e que nós possamos continuar nos alimentando com essa palavra, crendo que Jesus vai voltar e que nós temos agora o Espírito Santo de Deus como nosso amigo, como nosso companheiro, como promessa de Jesus antes de subir ao céu. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Deus te abençoe.